A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou a Luana. E o meu nome é Igor. E nós estamos falando da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, Espírito Santo, Brasil! Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Já deixa um comentário aí no chat dizendo que é visitante. E a todos que já são da nossa turma, sejam bem-vindos também. Não vamos nos esquecer de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e também de ativar o sininho para receber todas as notificações. Sejam bem-vindos para a aula de número 3, Vivendo pela Fé. Então, vamos pegar a nossa revista, a nossa Bíblia e vamos orar para começar essa aula. Senhor, nós te louvamos mais essa oportunidade, pedimos nesse momento que o Senhor venha nos dar o direcionamento, nos ajude a crescer na graça e no conhecimento, nos dê a sabedoria, nos ajude a ouvir tua voz e a sentir a tua presença por meio dessa aula. Em nome de Jesus, amém! A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Bernardo, estou aqui para fazer a leitura bíblica que se encontra em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. E foi isso para adolescentes, tchau! Então, pré-adolescentes, vivendo pela fé. Mas então, o que é fé? Fé, de acordo com humanos, significa acreditar ou confiar em alguma coisa. De acordo com a palavra de Deus, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Mas a verdadeira fé tem um fundamento bem sólido e esse fundamento é a palavra de Deus. Então, para o tópico 1 dessa aula, a verdadeira fé em Deus, nós precisamos saber que a Bíblia é a fonte de fé para conhecermos a Deus. Quem quer se achegar a Deus precisa, em primeiro lugar, crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que buscam conhecê-lo. Mas, ao longo de milhares e milhares e milhares de anos da história da humanidade, Deus se revelou a muitas pessoas. E tudo isso está registrado em um livro. E esse livro, é claro, é a Bíblia Sagrada. Pensa bem, pré-adolescente, um ser que pode todas as coisas, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas, decidiu deixar a eu e você um guia, um manual da vida, um livro para que a gente conhecesse melhor a Ele. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer da nossa vida é ler esse livro, entender o que Deus tem pra gente. E outra coisa, pré-adolescente, qual será o objeto mais poderoso de todo o universo? Será que é a armadura do Homem de Ferro? Será que é aquela manobra com as pedrinhas doidas que faz coisa maluca? Não, o objeto mais poderoso de todo o universo é a Bíblia Sagrada. Na escola, nos filmes, na ciência, a gente vê muitas coisas que vêm do cérebro do ser humano. E apesar de que nós, como seres humanos, precisamos estudar e enriquecer o nosso cérebro, a Bíblia Sagrada é o único livro no mundo que tem o poder de transformar o nosso coração. Então, pré-adolescente, valorize esse livro, porque ele é o único que vai fazer de você verdadeiro servo de Deus. Alguém que verdadeiramente vive pela fé e conhece a Deus. Eu me chamo Ana Clara e estamos aqui para mais um Você Sabia? E hoje nós vamos falar sobre 4 curiosidades sobre a história da Bíblia. Curiosidade número 1. A Bíblia levou mais de 1000 anos para ser escrita. Ela não foi escrita de uma vez só. Foram cerca de 1500 anos por mais de 40 autores diferentes, entre eles reis, profetas, pastores, médicos e até pescadores, e em lugares diferentes do mundo. Mesmo assim, todas as partes contam uma mesma grande história que se conecta. Somente um Deus muito glorioso para fazer uma coisa dessa. Segunda curiosidade. A Bíblia já foi escrita em materiais diferentes. Como a Bíblia, na verdade, é uma coleção de vários livros ao longo da história, e como, na verdade, nem sempre existiu o papel que temos hoje, alguns livros já foram escritos em peles de animais, pedaços de pedra, papiros, que é um tipo de planta, e, é claro, em papel. Terceira curiosidade.
é o livro mais traduzido do mundo. Atualmente, existem cópias da Bíblia em mais de 700 línguas. Isso mostra como Deus quer que todos os homens o conheçam e se aproximem a Ele. E agora, a nossa última curiosidade. A quarta curiosidade. Ao longo da história, muitas pessoas já tentaram destruir a Bíblia. E é claro, nenhuma conseguiu. Até hoje, em alguns lugares do mundo, as pessoas podem ser presas e até mortas por lerem a Bíblia. Veja como, infelizmente, o ser humano quer fazer de tudo para ir contra Deus, mesmo Ele sendo tão bondoso com a gente. E você, pré-adolescente, tem lido a sua Bíblia? Tem feito o seu devocional? Tem valorizado o privilégio que nós temos de ter esse livro em nossas mãos? Bom, fica com essa reflexão. E a pergunta que eu te faço é: você sabia? De onde será que vem a fé? Bom, a Bíblia nos ensina que a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Então, isso acontece quando estamos no culto, ouvindo a palavra do nosso pastor, conhecendo melhor as Escrituras, conhecendo melhor a vontade do Senhor. Existem muitas pessoas por aí correndo atrás das bênçãos de Deus. Então, elas oram, jejuam, estão constantemente buscando a Deus, mas o que verdadeiramente há em seus corações é somente um desejo de enriquecer, de ter cargo, posição, e falta nelas um coração contrito verdadeiramente, um coração que deseja relacionamento com o Senhor. Pessoas com esse tipo de coração podem até dizer que tem um relacionamento com Deus, mas ele nunca será profundo, porque o nosso relacionamento com o Senhor não pode estar firmado naquilo que Ele nos dá. É claro que nós podemos pedir para que Deus nos abençoe, mas isso não é o primordial na nossa vida com o Senhor, e sim um relacionamento, intimidade, conhecer mais a Deus, conhecer mais as Escrituras e nos contentar e satisfazer com aquilo que temos, pois sabemos que em tudo Deus tem sido provedor em nossas vidas. Nós precisamos viver assim como Paulo ensinou aos filipenses. Ele aprendeu a se contentar em qualquer circunstância da vida. Sabe o que Paulo sabia? Que quem tem Jesus Cristo tem tudo. Deus criou vocês de forma singular, cada um diferente entre si, cada um com as suas características particulares, com planos e projetos que o céu escreveu para vocês. E vocês serão tentados a não acreditar que o Senhor permanece no controle de suas vidas. Mas vocês precisam sempre repreender pensamentos nesse sentido, que vier para desanimar na caminhada, que vier para tirar os seus olhos da cruz. Lembrem-se, vocês podem viver coisas extraordinárias, os planos que o Senhor tem para vocês, mas para isso, vocês precisam abrir mão de muitas daquelas coisas que afastam vocês do propósito e do centro da vontade do Senhor. Então, pré-adolescentes, o tópico 2 da nossa aula: a Bíblia ensina a viver pela fé. Como está escrito na Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas veja, a gente falou sobre leitura bíblica, sobre buscar a Deus com sinceridade, e agora a gente vai falar sobre buscar a Deus com perseverança. Nós não podemos começar uma corrida e parar no meio dela. Vamos lá, eu vou ganhar essa maratona, eu vou vencer, eu sou o melhor de todos. Vambora que tô quase lá. Vambora que eu vou levar essa medalha pra casa. Minha família vai ficar muito feliz. Por que eu me inscrevi nessa maratona? Falta quantos, hein? 10 quilômetros! Não. Vou levar a medalha nenhuma pra casa, não. Sinceramente, eu desisto.
Viu que vergonha foi isso, pré-adolescente? Mas, da mesma forma, não podemos fazer com a nossa própria vida espiritual. Diz a Bíblia que se alguém recuar, Deus não tem prazer nessa pessoa. A gente não pode viver pela fé um momento da nossa vida. Nós não podemos pensar que agora eu vou ler a Bíblia e vou buscar a Deus, mas depois passa. Depois vai acabar essa fase. Não é assim a nossa vida espiritual. Fase pode ser até coisa que as pessoas do mundo dizem, que é fase disso, fase aquilo. Mas a vida com Deus é constante, é perseverante, é para sempre. Portanto, nós não podemos recuar, mas devemos avançar, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O livro de Marcos vai relatar uma história de uma família que vinha sofrendo em razão do seu filho que frequentemente era atormentado por um espírito demoníaco. E desde a infância, o espírito imundo se apossava daquele menino a ponto dele cair no chão, se agitando violentamente quando ele chega diante de Jesus. Jesus respondeu para aquele homem: tudo é possível para aquele que crê. Por fim, aquele menino que antes muito atormentado por esse espírito foi liberto e foi salvo. Essa lição nos ensina que Deus tem prazer em responder às nossas orações, que Ele tem prazer em abençoar o seu povo, e por isso precisamos perseverar em oração, ainda que pareça que nunca vai acontecer, ainda que pareça muito difícil que Deus interfira nessa situação. Precisamos ter fé para ver o invisível. Você consegue pensar em algum pedido de oração que há muito tempo você não ora mais, até se esqueceu desse pedido? Peça ao Senhor: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Persevere em oração, porque uma hora a sua bênção vai chegar. Ai, meu Deus, quantas bênçãos o Senhor tem me dado. Ai, esse iPhone aqui que acabou de sair, lançamento. Eu vou tirar tanta foto bonita com esse celular. Nossa, e esse notebook? Ai, Senhor, muito obrigada. E aí, irmã, paz do Senhor. A paz do Senhor, Igor. Tô vendo aí você louvando a Deus. Nossa, eu tô super feliz. Olha só quantas bênçãos o Senhor tem me dado. Isso aqui é super caro, você sabia? É mesmo? Só a graça de Deus pra me abençoar. Meu Deus. Você orou muito pra receber essas coisas, né? Nossa, como eu orei, jejuei dia, noite e dia. Foi. Que benção. Nossa, foi uma busca intensa. E em relação à sua vida espiritual, você tem orado? Pela salvação de perdidos, você tem orado? Pelos motivos da nossa igreja, você tem orado, irmã? Ah, que isso, Igor? O Senhor, ele já tá atento a todas essas coisas. É mesmo? Aham. Oxi. Não há problema nenhum em pedir pelas bênçãos de Deus, mas o nosso foco não pode ser totalmente voltado para isso. Então busquem ter orações ousadas. Orem pelos seus familiares, ore por salvação de almas na sua escola, ore por todas as suas necessidades e sempre esteja colocando tudo diante de Deus em oração. Olá, pré-adolescentes! Deus responde orações? Deus responde orações. E Deus responde orações rapidinho. Às vezes, Deus demora um pouco, mas às vezes, Deus responde muito rápido. E eu digo a você que todas as orações que eu tenho feito a Deus, Deus tem me respondido. Algumas, e a maioria delas já foram respondidas, algumas estão no processo de resposta e algumas outras serão atendidas. Nunca houve uma oração que eu tenha feito a Deus e que Deus não tenha me dado a resposta. Nós precisamos aprender a orar, porque a oração é a confiança em Deus. Todas as vezes que eu oro por alguém ou por mim mesmo, eu tenho uma certeza inabalável de que Deus está me ouvindo e que Ele vai responder às minhas orações. Eu oro todos os dias por muitas pessoas e eu vejo Deus agir em cada uma da vida das pessoas. Eu oro pelos amigos da academia, eu oro pelos meus amigos onde eu moro, no meu bairro, eu oro para as pessoas onde eu vou, na farmácia, que eu vou no açougue, no supermercado. Então eu estou orando a Deus. E se eu fosse contar aqui uma resposta de oração, eu teria milhares delas, centenas, dezenas, milhões delas. Talvez uma que diz respeito mais a nós foi quando eu orei: Senhor, eu quero encontrar um lugar que seja no lugar mais alto da cidade.
E eu quero um lugar que tenha um espaço grande para a gente se reunir. Eu quero um espaço onde o ministério infantil seja separado da igreja para que o barulho não atrapalhe o culto. E eu quero que nesse lugar tenha um espaço de cozinha e um espaço administrativo. E eu quero também que nesse lugar tenha um campo para que as crianças possam usar. Um mês depois, nós encontramos esse espaço aonde estamos e tudo que eu havia orado exatamente do mesmo jeito, sem tirar e sem colocar, Deus me deu. Ou seja, Deus responde orações. E eu teria aqui 1 bilhão de coisas para contar para vocês. Mas Deus responde e vocês sabem disso, porque Deus também responde às orações de vocês. Amém? Então, pré-adolescentes, agora o tópico 3 da nossa aula, o resultado da fé em Jesus. Jesus uma vez disse sobre falsos mestres e como a gente reconhece eles. Ele disse que a gente reconhece a árvore pelos seus frutos, ou seja, o caráter deles, o comportamento deles, que vai dizer se a gente deve ou não acreditar em alguém. E é assim quando a gente vive pela fé. Isso muda o nosso caráter. Isso faz com que o nosso coração seja transformado. Em alguns momentos, pode ser difícil nos manter tranquilos, mesmo passando por dificuldades. Mas precisamos fazer assim como diz a palavra do Senhor e levar todo o pensamento cativo em obediência a Deus, porque nós acreditamos naquilo que diz as Escrituras. Em Filipenses 4:7, nós aprendemos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. E por isso nós podemos exercer a paz em meio às aflições. Viver para Cristo não é depender da nossa própria capacidade, não é depender daquilo que nós obtemos ou das circunstâncias ao redor. É viver pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Então, se confiarmos até o fim que Deus é bom e que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, sempre relembrar a verdade das Escrituras, podemos permanecer firmes, podemos continuar perseverando nessa caminhada até o fim. Não emprestem os seus ouvidos para pessoas que querem desmotivar vocês, para pessoas que têm dúvidas com relação a onde vocês vão chegar, o que vocês vão fazer. Somente Deus tem essas respostas. Não busquem exaltar o seu próprio eu, a sua disciplina, os seus talentos, a sua capacidade intelectual. Coloque tudo em oração diante do Senhor e louve a Deus por sua bondade, porque em tudo Ele tem nos agraciado. Então, um dos frutos é a paz em meio às aflições. Vai. E aí, cara, tudo bem com você? Sim, tudo. Qual que é o seu nome? É Alexandre. Alexandre? Então, Alexandre, você tá procurando alguém pra ficar comigo, pra gente fazer, sei lá, algumas coisas legais, andar. Que tal você acha de ser meu amigo? Você não tá vendo que eu tô jogando? Vai embora. Pera, que jogo que você tá jogando? Sai, é um jogo. Esse jogo aí, eu jogo esse jogo, ele é muito legal. Que level que você tá? Eu tô no 30. Eu tô no 50. Vamos jogar juntos? Vamos lá. Vamos boa lá, tarde. melhor amigos. Oi, Marcos. Ei. Marcos? O que aconteceu com você? Bom, roubaram meu celular. Roubaram seu celular? Aquele que a gente tava jogando? Sim. Você não escutou, não? Ah, mas como que a gente vai jogar agora, não? Eu vou procurar outra pessoa pra jogar comigo, tá? Nossa, Tchau. Oi, meu nome é Marcos. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Não, espera. O que tá acontecendo com você? Ah, eu fui roubado e meu melhor amigo acabou de me trocar porque eu não tinha um telefone. Você não precisa de um celular pra ter um amigo. Quer saber? Eu vou ser seu amigo. Sério? Sério? Bora lá pra minha casa? Bora? E Luana, existe outro fruto quando a gente tem um coração que verdadeiramente vive pela fé, que é um amor com um padrão muito maior do que o do mundo. Diz a Bíblia que como eu posso dizer que amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o próximo a quem eu vejo? Então, uma das coisas que quem vive pela fé faz é amar ao próximo, e amar de um jeito muito maior do que a pessoa merece. As pessoas do mundo veem alguém excluído, às vezes
é um pouco mais chatinho e começam a discriminar essa pessoa, falar mal dele, excluir essa pessoa. Mas um verdadeiro crente não. O verdadeiro crente vai aceitar, vai amar e ajudar essa pessoa. Porque, se formos parar para pensar, a gente não merece o amor de Deus. Essa é uma característica do amor. Não é por merecimento, é simplesmente amar. E esse é um dos principais frutos daqueles que vivem pela fé. Felipe, você por acaso estudou para a prova de amanhã? Estudei sim, Alexandre. Por quê? Sabe, eu estudei, mas essa prova é daquele professor de física. E tudo que ele passa sempre é difícil. Mas, Alexandre, a gente fez a nossa parte, que foi estudar. Então Deus fará a dele. Então, Alexandre, basta a gente confiar. Tá bom, então eu vou lá estudar para ver se eu consigo passar nessa prova dificílima. Então tá bom. Deus abençoe. Então, pré-adolescentes, Luana, está acabando a aula. Mas que privilégio que nós temos de saber que podemos viver confiados não na nossa própria bondade, mas na bondade de um Deus todo-poderoso. Aleluia! Glória a Deus! E também não precisamos nos preocupar com o que a gente está passando, com as circunstâncias ao redor, com o que as pessoas falam da gente, pensam da gente. Precisa confiar em Deus. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu me chamo Rian Brian e estamos aqui para mais um quiz. Vamos para a pergunta de número 1. A fé verdadeira em Deus nos leva a: alternativa A, conferir se tudo vai dar certo antes de obedecer. Alternativa B, negociar com Deus para conseguir o que queremos. Alternativa C, usar frases positivas para espantar todo medo. Ou alternativa D, confiar e obedecer mesmo sem entender todo o caminho. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa D. Confiar e obedecer mesmo sem entender todo o caminho. Vamos para a segunda pergunta. Viver pela fé em Jesus produz principalmente: alternativa A, uma agenda cheia de milagres visíveis e aplausos. Alternativa B, paz que guarda o coração e propósito para as escolhas do dia a dia. Alternativa C, uma vida sem tentações nem erros. Ou alternativa D, atalhos para chegar ao sucesso mais rápido. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa, alternativa B, paz que guarda o coração e propósito para as escolhas do dia a dia. Vamos para a terceira pergunta. Como o salvo mostra que vive no propósito de Deus? Alternativa A, tomando decisões alinhadas à palavra quando ninguém está olhando. Alternativa B, mantendo hábitos religiosos sem mudar as escolhas.
Alternativa C, esperando dar a vontade para fazer o que é certo. Ou alternativa D, deixando líderes e família decidirem por ele. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa A, tomando decisões alinhadas à palavra de Deus quando ninguém está olhando. Vamos para a quarta pergunta. O que mais ameaça a fé sincera? Alternativa A, alegria em servir com constância. Alternativa B, curiosidade saudável que faz perguntas. Alternativa C, prudência que calcula o custo antes de agir. Ou alternativa D, dúvida que paralisa e faz desconfiar do caráter de Deus. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa D. Dúvida que paralisa e faz desconfiar do caráter de Deus. Vamos para a quinta e última pergunta. Quem valoriza as escrituras? Normalmente, alternativa A. Ajusta a vida pela verdade, encontrando a direção e força na prática diária. Alternativa B. Decora frases bonitas só para momentos difíceis. Alternativa C. Lê rapidinho para cumprir tabela e segue a própria vontade. Ou alternativa D, troca a leitura pela oração porque acha que é uma coisa basta. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa A. Ajusta a vida pela verdade, encontrando direção e força na prática diária. E foi esse nosso quiz para adolescentes. Espero que tenham acertado todas. Tchau! Então, vamos orar para finalizar essa aula. Senhor Jesus, nós agradecemos por todos os ensinos que o Senhor nos trouxe. Pedimos para que o Senhor ajuda-nos na nossa incredulidade, que a gente possa sonhar os sonhos do Senhor, que nós possamos planejar a Tua vontade e que possamos exercer, Senhor, e usar a nossa vida para servir ao Senhor. Que possamos Te buscar sem cessar, meu Deus, e que, através da nossa fé, possamos viver coisas extraordinárias. No nome de Jesus Cristo. Amém! Tchau, pré-adolescentes! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Nós só queremos os teus pés. Efeito sonoro de Paul. Do meu Deus. Não vai entrar, não? Não, já tava bom. Eu vencerei pelo poder do Espírito. Começando em 5. Uai, gente, a gente não vai Eu falar não, vencerei né? as provas da vida pelo poder do Espírito. A gente vai ficar... Então, pré-adolescentes, agora o tópico 3 da nossa aula. Aqui. Volto pra pose. Não, então vamos de novo. Agora a conclusão. Então a gente vai fazer o quiz? Carregadíssima. Aleluia! Aleluia! Poderoso é o Senhor nosso Deus! Aleluia! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.